Queridos, hoje é um dia muito especial e eu quero começar parabenizando as mães que são mães duas vezes, que é mãe e vó, né? Com as avós também, que são mãe duas vezes, perdão. Dizer que Deus é tão bom. Sabe, quando Eva pecou, lá no jardim, a serpente, Deus disse que ela ia se rastejar e comer pó da terra. E para a mulher ela disse: tu vai ser mãe. Vai sentir dores, é claro. Mas naquele dia Deus deu fertilidade à mulher. E a partir dali Deus estava começando uma geração. Sabe o que eu penso, meu querido pastor Miguel? Até quando Deus pune, Ele tem, sabe, um futuro glorioso. Amém? Deus nunca faz nada por metade. Também temos, a gente olha no decorrer da história, quantas pessoas, sabe, a Bíblia diz que o nome da esposa de Abraão era Sarai, mas Deus disse: olha, tu não vai mais ser chamada de Sarai, mas vai ser chamada de Sara, porque você vai ser mãe de nações. Amém? Nações sairão de ti, e isso aconteceu. Sabe, a maternidade é bênção do Senhor. Aliás, todos nós estamos aqui porque todo mundo tem mãe. Você pode até não ser mãe, mas não pode ter vindo ao mundo sem uma mãe. E Deus, na sua infinita graça, Ele deu a tantas mães que eram estéreis, que não podiam ter filhos. Elas oraram, sabe, a Ana, a gente vê a mãe do João Batista, a gente vê muitas mulheres no decorrer da história, Deus respondendo oração, e uma coisa mais preciosa que elas queriam era ser mãe, e Deus atendia. Amém? E até aquela mulher que era rica, vocês lembram dela, que Eliseu passava sempre pela casa dela, e Eliseu um dia chama ela e disse: olha, se você quiser, eu posso falar com o comandante do exército, eu posso falar com o rei, eu tenho um trâmite muito bom. Ela disse: não, meu senhor, tua serva só quer um filho. Ele disse: pois então tu terás, daqui a um ano você vai ter um filho. E assim aconteceu. Então assim, Deus sempre atendeu as respostas, as orações, porque estas gerações precisavam continuar. E então assim, eu sou muito grato a Deus pela vida das mães, dizendo parabéns. Amém? Eu tive uma mãe, ainda o Senhor já a recolheu, mas foi uma mãe maravilhosa, né? Sou muito grato a Deus, porque ela nos ensinou o caminho em que deveríamos andar, e nós aprendemos, e aqui estou. A minha família, ela tinha um quadro lá em casa, que ficava na parede da sala, que era assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse foi um dos primeiros versículos que eu aprendi, porque estava estampado na parede da nossa sala. Josué diz assim: olha, vocês abandonaram o Senhor, esqueceram, não querem nem saber, agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ela dizia isso muito claramente. O mundo pode desabar, todo mundo pode se desviar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ela fez um pacto com Deus, e isso teve um resultado, não somente para nós, os seus filhos, mas os filhos dos filhos, e eu creio que as futuras gerações da minha casa servirão ao Senhor. Amém? E assim as vossas gerações, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho esta noite uma palavra. Eu não sei bem se esse é um tema, mas eu quero começar com isto. Faça parcerias com o Espírito Santo. Faça parceria com o Espírito Santo. Agora, só para que isso fique na sua cabeça, olhe para alguém que está ao seu lado.
Se não tem alguém do seu lado, olhe para trás, para frente, mas diga isso. Faça parcerias com o Espírito Santo. Novamente, faça parcerias com o Espírito Santo. Escutem, Deus estabeleceu as estações: primavera, verão, outono. Qual é a próxima? Inverno. Bem, para nós estamos chegando no final do inverno, mas a primavera está chegando. Tempo de flores. Diz Salomão que o tempo de cantar chegou e já aparecem as flores na terra. Você crê nisso? Que o tempo de cantar chegou? Amém? Já aparecem as flores na terra, os lírios começam a brotar, os campos começam a ficar verdejantes na sua vida. Amém? Se isso ainda não acontece, prepare-se, porque escutem uma coisa: se você está na estação, ainda que você nem perceba, Deus vai fazer florescer a sua vida. Amém? Porque Deus trabalha com estações, meus irmãos. A estação do outono é quando as folhas caem. As árvores parecem que morreram, ficam secas. Não há flores e parece que tudo vai mal. Mas é um tempo em que Deus começa a renovar, trazer novos brotos, nova esperança, nova graça. Mas só existe uma forma de nós sermos exatamente como Deus quer. Quando a gente toma, como filho de Deus, toma uma decisão de fazer parcerias com o Espírito Santo em tudo em que a gente for fazer. Algumas derrotas que as pessoas têm na vida é porque o Espírito do Senhor está sobre elas e elas sequer percebem e não fazem a demanda correta. E por isso não obtêm aquilo que Deus determinou. Bem, depois desta leve e momentânea introdução, eu quero que você abra comigo, ainda falando um pouco, 1 Timóteo capítulo 5. Então, se você tem uma Bíblia, por favor, e deixa aberta, porque depois eu vou procurar outros textos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Perdão, irmão, não é primeira, é segunda. Aí ele diz que eu geralmente não devo anotar, porque quando eu anoto eu erro. E é verdade. Ele diz assim, pela recordação, ele está falando a Timóteo, que se tornou um dos maiores pastores da igreja primitiva. Ele disse, pela recordação que guardo da tua fé. Eu não falei? Capítulo 2, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou bem certo de que também há em ti. Agora veja, capítulo 3, de 2 Timóteo ainda, versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio
para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Ele continua: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então preste atenção. A Lloyd era a mais velha, era a avó, que ensina a Eunice a palavra do Senhor, e Eunice passa então para Timóteo. Agora Paulo vai dizer assim: eu sei que tu aprendeste tão bem, que tu tens uma fé, e essa fé não é fingida, ela é real, porque você aprendeu as Sagradas Escrituras. Povo de Deus, mães, em nome de Jesus, avós, você já não tem mais filho pequeno, mas você tem neto, essa palavra é para você. E se você tem filho pequeno, então essa palavra é para você. Inculca na cabeça do teu filho as Sagradas Escrituras. Porque essa Sagrada Escritura, ela pode, ela traz educação, ela faz exortação, ela vai ensinar o teu filho o caminho em que ele deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie. Eu disse a vocês que nós estamos passando por mais uma estação. Presta atenção. Alguns sabem que a igreja veio avançando, e os filhos e os jovens eram poderosos na igreja. Mas o tempo foi passando, e os jovens então foram deixando de serem tão fortes, como diz a Bíblia. Os cultos de criança se tornaram também quase que as salas parecem mais um lugar onde as crianças ficam lá para não perturbar o culto dos adultos. Estamos, no final desta estação em que a igreja não deu a devida importância, às crianças e aos adolescentes e aos jovens. Por isso nós temos uma geração fraca nos últimos tempos. Essa é uma palavra para a igreja, para os pastores, sim. Mas escutem, a responsabilidade é dos pais. É de você, mamãe. É de você, papai. Uma criança, irmãos, ela não tem sequer vontade própria, porque você vai alinhando ela. Quem faz uma criança, irmãos, ser alguém que ame a ler, é quando os pais ensinam desde pequenininho elas amarem a ler. Amar ao Senhor. Escutem, nós ensinamos muito mais, mas muito mais com o exemplo do que com qualquer palavra. Quer ver o teu filho amar a casa do Senhor? Faça como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos o quê? Tenha prazer de estar na casa do Senhor, e os seus filhos entenderão isso com muita clareza e terão o mesmo prazer que os pais têm de estarem na presença do Senhor. Cultive, escutem em nome de Jesus, cultive uma relação profunda com o Espírito Santo, e os seus filhos terão a mesma coisa. Mas vamos lá. Em Israel, a primeira infância, pelo menos até os 6 anos, vocês sabiam, o Brasil até hoje, o nível de alfabetanismo, é o nome de alfabeto, não é a palavra? Eu esqueci. Isso, alfabetização. Meu Deus, como é que a palavra sai da minha cabeça? Isso, de analfabetos é alta, é enorme. É isso mesmo.
essa é a melhor palavra, não sabe ler. É enorme. Mas você sabia que desde quando eles saíram do Egito, que era basicamente todos analfabetos, Deus disse, você vai inculcar, vai ensinar os seus filhos, andando pelo caminho, sabe, ao deitar, ao se levantar, sabe, por onde eles forem, coloca no pescoço, coloca na testa, coloca nos umbrais da porta a palavra. Isso estava trazendo a eles, irmãos, um poder que ao invés de ser uma nação de analfabetos, era uma nação, a primeira nação que sabia, todo mundo sabia ler. Todo mundo sabia pensar por causa da palavra de Deus. Então imagina que o Brasil até hoje nunca escapou disso, e Israel naquela época, as crianças aprendiam a ler porque aprendiam as Sagradas Escrituras. E até os 6 anos, a responsabilidade era das mães ensinar os seus filhos como aprender e ouvir a palavra de Deus. Depois os seus pais iam até os 12 anos e os pais iam ensinar profundamente as Escrituras. E aqueles que Deus chamava, e eles escolhiam, então eles tinham um professor e eles começavam a aprender as Escrituras com mais profundidade. E aí eles já tinham um professor e eles eram chamados de talmidins, que eram alunos que começavam a aprender as Escrituras. Lembram que Jesus, quando chegou no templo, os doutores ficaram assustados porque Jesus, um menino de 12 anos, sabia até mais do que eles, e eles pensavam de onde vem toda essa sabedoria? Já imaginou se todos os pais começassem a fazer as mesmas coisas? Nossos filhos seriam profundos nas Escrituras. E aos 12 anos, aquele menino começava a estudar com muito mais profundidade. Você sabe que um escriba, se perdesse em um livro, ele era capaz de escrever somente pela memória de tudo aquilo que ele já tinha aprendido. Aliás, alguém diz que para ser chamado de escriba, ele só podia ser depois de 40 anos. Porque desde criança até os 40 anos, ele sabia minúcias daquilo que estava nas Escrituras. E eles sabiam, isso era responsabilidade nossa, de ensinar os nossos filhos. Mas eu quero então ir a partir daqui. Abra a sua Bíblia. A minha palavra ser mais curta do que normalmente é. Salmos 78. Irmãos, como nasce uma geração forte? Irmãos, escutem, nós estamos vivendo em tempos perigosos. Estão tirando a autoridade dos pais. Estão matando as crianças no ventre. E quando elas escapam, eles entram por ideologias diabólicas, Pastor Miguel. E as crianças não sabem mais que identidade elas têm. O menino não sabe se é menina, a menina não sabe se é um menino, porque a escola colocou essa loucura na cabeça das crianças. E nós somos a última barreira, ouça-me em nome de Jesus. A igreja de Jesus é a última barreira a ser vencida por essa ideologia diabólica que está destruindo as famílias. Mas diga comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga novamente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escuta, na nossa vida, na nossa casa, não entrarão essas maldições. Salmo 91 diz, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, amém? Somente com teus olhos verás e contemplarás a recompensa dos ímpios. Mal nenhum chegará
a tua tenda. Então diga comigo, diga assim: mal nenhum entrará na minha tenda. Aleluia. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Nunca houve tanta violência. Antigamente a violência, irmãos, era as pessoas matando uns aos outros. Aliás, o feminicídio agora piorou de vez, porque os meninos não têm mais identidade e eles crescem sem saber, sabe, que eles são realmente homens que era para proteger as mulheres. Ele se parece com mulher, então ele diz assim: é minha concorrente que eu vou matá-la. Pensem nisso. Porque um homem, irmãos, é para proteger a sua esposa. Mas os filhos não estão aprendendo isso. Eles aprendem simplesmente que eles não sabem quem são. Então quem não sabe o que é pode fazer qualquer coisa. Aliás, hoje tem gente se identificando como um animal. Quem não viu? Há poucos dias eu vi um videozinho que uma mulher entrou num Uber e o homem falou com ela. Ela disse que ela era um cachorro. Essa aí viu. E o homem disse para ela: como é? Nós vamos para onde? Ela ficava latindo para ele. Ela disse: você não é gente? Ela disse: não, eu sou uma cachorra. Ele disse: então desce do meu Uber, porque eu só carrego gente, eu não carrego cachorro. E ele obrigou ela a sair de dentro do carro dele. Então imagina, irmãos, a loucura que este mundo está, e nós precisamos ser uma geração forte em nome do Senhor. Amém? Prepare seus corações. Aliás, Pedro vai dizer: prepare os seus lombos, cinjam os vossos lombos. Deus está procurando homens e mulheres que saibam de verdade quem são e como vão combater o bom combate. Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, não somente para mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Glória a Deus, aleluia. Abriram no Salmo? Salmo 78, abriram? Leia comigo o versículo 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas. Escuta, quer ter uma família forte? Primeira coisa, transmita aos seus filhos, primeiro, os louvores do Senhor. Ei, deixa eu lhe dizer, faça com os seus filhos, adore ao Senhor, louve ao Senhor, não vá para a igreja apenas para passar um tempinho, ensine os seus filhos o que é adorar e servir a Deus de todo o coração. Nós perdemos uma geração, quem sabe até mais de uma geração, de gente que estava na igreja, foram embora, nunca mais voltaram, porque os pais não ensinaram o que é um louvor a Deus de verdade. Esse é um salmo de Asaf, irmão João, e ele diz assim: ei, escuta, povo meu, nós fizemos um concerto com o Senhor. Ei, você veio a Jesus, vocês são salvos em Jesus, e vocês fizeram um concerto, nós fizemos um concerto, dizendo assim: nós não vamos encobrir os louvores de Deus a nossos filhos. Pais, em nome de Jesus, esse é um clamor. Eu estou esta noite aqui, como Asaf, clamando para que você abra os seus ouvidos. Fiquem atentos, em nome de Jesus, deixe Deus trabalhar na vida dos seus filhos. Escute aqui, seus filhos precisam saber quem é Deus. Você precisa ensinar os seus filhos as sagradas Escrituras.
Sabe de uma coisa? Vou falar novamente da irmã Neuza. Para quem não sabe, que a irmã Neuza era minha mãe. Lá em casa nós tínhamos culto doméstico todos os dias. E não adiantava fazer chuva ou sol, nós tínhamos culto domésticos. E o culto doméstico era o seguinte: ela cantava um hino da harpa, ela lia um capítulo da Bíblia e depois ela orava. Ainda tinha a lição da escola bíblica dominical, que ela lia aquelas referências todas para nós. Aí um dia a coisa foi ficando apertada, porque o culto cada vez ia ficando maior. E nós dissemos: mãe, mas nós temos que trabalhar, ou tem que estudar. Ela disse: ok, então amanhã nós vamos acordar mais cedo. Vocês me entenderam? Então no outro dia nós tínhamos que acordar mais cedo. E ela nos acordava e não tinha esse negócio de não acordar não. Aí estou com sono esse amanhã, então vocês vão dormir mais cedo, que é para de manhã não estar com tanto sono. Mas nós não vamos abrir mão. Vocês lembram? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aliás, tem uma coisa que eu acho que eu já disse para algum de vocês, mas vou dizer. Ela dizia o seguinte: quem quiser se desviar tem toda a liberdade, mas também tem a liberdade de nunca mais botar os pés na minha casa. Vá embora, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que a minha mãe estava fazendo? Estava nos ensinando de verdade quem é Deus, que a coisa principal na minha vida e na sua vida é Deus. E eu digo uma coisa: valeu a pena, eu estou aqui. Amém? Valeu a pena, porque foi aí que eu me apaixonei por Deus e pela sua palavra. Escutem, irmãos, está na hora desta geração. Agora escutem uma coisa: a geração que vem só será poderosa se esta geração de pais e avós forem poderosos em Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então sejam fortes e corajosos. Deus disse para Josué: Moisés, meu servo é morto. Agora levanta, porque você vai fazer esse povo atravessar e entrar na terra prometida. E eu te digo esta noite: a geração passada morreu, mas se levante, porque você é responsável por esta geração, para fazer eles entrarem na terra prometida por Jesus Cristo nosso Senhor. São responsáveis? Segunda coisa, ele diz assim: nós não encobriremos dos nossos filhos, contaremos primeiro os louvores do Senhor, o seu poder, e terceiro, as suas maravilhas. Ei, escutem aqui. Irmãos, hoje é dia das mães, mas eu vou puxar um pouquinho. E não se preocupem. Pastor, devíamos estar falando de flores. Isso é flores. Escutem. É possível que tenha alguns espinhos, mas é bom ter uns espinhos de vez em quando. Para você ficar esperto. Sabe, Léo? Tem gente que é mais fácil acreditar naquilo que o diabo disse do que aquilo que Deus diz. Do que eu estou falando? Um dia, um amigo meu foi expulsar um demônio. E o demônio começou a falar, ele disse: te cala em nome de Jesus. E o demônio não se calou. E o demônio começou a falar para ele: eu sei que Deus tem promessa na tua vida, que tu é um homem de Deus. Ele: te cala, Satanás. Ele disse: eu não me calo. E ele foi para casa, depois de muita luta, ele expulsou o demônio e foi para casa angustiado. João Batista, quando ele chegou em casa, ele orando, disse: Deus, como é que um negócio daquele, eu passo maior vergonha? Eu fui expulsar um demônio, tudo bem que eu expulsei, mas eu disse para ele se calar, ele disse que ele não se calava e continuou batendo boca comigo. Por que o Senhor fez isso? Ele disse: sabe por quê? Eu permiti que Satanás falasse, porque muitas vezes eu falei para ti e tu não acredita naquilo que eu falo. E eu me assustei com aquilo. Agora escutem, tem gente, se um demônio dizer uma coisa, ele não dorme de noite.
Sim ou não? Fica apavorado. O que ele está dizendo? Ele está acreditando mais do que o diabo diz, do que aquilo que Deus diz. Ei, nós vamos mudar. Amém? Comece desde criança a ensinar que o Deus que em nós habita é maior do que aquele que está no mundo. Comece a ensinar que Deus é todo poderoso, que todo poder foi entregue nas mãos de Jesus, e nós estamos nele, e quem está nele, já nenhuma condenação há. Quem está nele, o maligno, sabe, 1 João capítulo 5, versículo 18, diz: aquele que é nascido de Deus, sabe, o nascido de Deus, como é que dá lá, me ajudem, todo aquele que é nascido de Deus é protegido, e o maligno não lhe toca. Mas eu vejo uma porção de crente fraco. Se o diabo dissesse, eu vou entrar em ti, ele sai correndo. Sim ou não? Se ele for expulsar um demônio, o demônio disser, eu não saio, ele morre. Ei, vamos começar não só a dizer aos nossos filhos, mas experimentar o poder de Deus na nossa vida. Poder de Deus, irmãos. O poder de Deus está para mim e para você. Não tenha medo, Deus deixou o poder para que seu povo vivesse de acordo com o seu poder. E a terceira coisa que ele faz, diga aos seus filhos as maravilhas. Sabe o que é isso? Aquilo que ele fez no passado. Mostre aos seus filhos que ele com o seu poder abriu o mar vermelho. Mostre aos seus filhos que ele ressuscita mortos. Mostre aos seus filhos que ele cura os enfermos. Amém? Amém? Como eles vão saber que isso é verdade? Se você experimentar esse poder. Se você contar que Deus fez no passado e o mesmo Deus de ontem é o de hoje e é o quê? Eternamente. Venha comigo aqui. Meu pastor Miguel. Pensem comigo. Imagina que aqui são essas três objetos. Essa mesinha, o púlpito e esse jarro aqui. Ok? Esse aqui é o passado. E esse passado a gente sabe dele. O Deus de ontem. A gente ama e tem muita convicção do Deus do futuro. Sim ou não? Quem sabe que Jesus vai voltar? Amém? Quem sabe que nós vamos para o céu? Nós cremos nessa palavra? Amém? Nós sabemos que Deus criou todas as coisas. Amém? Que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus salvou. Então, é muito fácil, escutem em nome de Jesus, é muito fácil a gente conhecer o Deus do passado, conhecer o Deus do futuro, mas o nosso desafio é saber do Deus do presente. É do Deus do quando eu acordo, é do Deus do de manhã, é do Deus na hora da negociação, é do Deus na hora da enfermidade, é do Deus na hora que vem, sabe, uma palavra contra nós, e aí eu te digo, qual é o teu posicionamento? Isso vai revelar se você conhece o Deus de ontem, o do futuro e o de hoje. Escuta, Deus está presente hoje, e Deus quer fazer maravilhas hoje. E aí a gente fica nesse problema. E agora Asaf diz, ei, ensine os seus filhos o louvor de Deus. Faça os seus filhos aprender a louvar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Ensine que o Deus eterno é um Deus poderoso e está presente, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Mostre a eles que este Deus presente já fez maravilhas no passado, ou seja, mostre aos seus filhos pela palavra de Deus aquilo que Ele já fez.
Mas aquilo que Ele já fez, irmãos, me ouçam em nome de Jesus. No Antigo Testamento, era tão pequeno em relação daquilo que Deus prometeu para o nosso tempo. Às vezes a gente olha para o passado e diz, meu Deus, Deus fez tanta coisa, parece que Ele não faz mais. Ele já fez, fará de novo e fará muito mais. Eu sempre lembro, João Filho, quando ele diz, e esse para mim é um texto maravilhoso, que toda a igreja conhece, mas para nele, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração humano, aqueles que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo que no Antigo Testamento eles não ouviram. Que os nossos pais no passado não viram, nem desceu o coração deles, o que Deus tinha preparado para esta geração, para a geração dos meus filhos, para a geração dos meus netos, para a minha geração. Ele está dizendo assim, eu guardei algo muito maior a vosso respeito. Aí o versículo 10 diz, mas Deus nola revelou pelo seu Espírito, que penetra até a profundeza de Deus. Ele traz revelação. Ele já revelou para aqueles da nova aliança. Isso é tão sério que eu gosto de ler os últimos versículos de Hebreus capítulo 11, quando ele diz assim, olha, homens dos quais o mundo não era digno, lembram disso? Mas eles não foram aperfeiçoados sem nós, porque Deus reservou coisa superior a nosso respeito. Pastor Nonato, é superior àquilo de todas as alianças que foi feita antes. Se você imagina o que Deus fez no passado, imagina aquilo que é superior. Não pense no igual. A gente às vezes pensa, rapaz, se ele fizesse igual, Deus está dizendo esse igual, não. Deus é Deus de coisas novas. Irmãos, até o céu que nós vamos, eles que eu faço novos céus e nova terra. É tudo novo. Quem está em Cristo, nova. As coisas velhas passaram e eis que tudo é tudo novo. Mas vamos mais. Então, o que nós temos que ensinar uma geração para ela ser forte? Diga comigo, os louvores de Deus, o seu poder e as suas maravilhas. Isso faz com que seus filhos e os meus se tornem fortes. Mas continue. Vamos lá. Faça um propósito diante do Senhor. Continue de Bíblia aberta. Versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Instituiu uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais. Escuta, Deus ordenou a nós, os pais, o quê? Que transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Ele diz, filhos que hão de nascer, se levantem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Ele está dizendo assim, olha, Deus estabeleceu uma lei e ordenou, e eu estou dizendo a você, faça um propósito com Deus e estabeleça, dizendo, eu vou ensinar a minha geração e a futura geração, filhos que ainda vão nascer, eu já estabeleci. Escute, primeiramente a gente estabelece, amém? A gente faz um acordo, depois a gente cumpre. Pastor, eu ainda nem tenho filho. Faça isso, estabeleça, faça um propósito. Filhos, sabe o que são os filhos? O quê? É herança do Senhor. Irmã Rosa, seus filhos são heranças do Senhor. Seus netos são heranças do Senhor.
Seus bisnetos são herança do Senhor. Seus tataranetos são herança do Senhor. As nossas gerações. Eu sou o Deus zeloso que visita a maldade dos pais, até o quê? A terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Então alguém aborrece Deus, ele diz, eu estou de olho até a terceira e quarta geração. Mas trago bênçãos até quantas gerações daqueles que me amam? Diga comigo, até 1000. Gente, vocês estão falando tão fraco hoje. Estão com medo de errar? Não tenham medo. Se errar, a gente arruma. Diga comigo, até 1000. Até 1000 gerações. Meu pastor Miguel, eu fui fazer uns cálculos ainda, tempo desse. Desde que Moisés falou isso, até Jesus, a Bíblia diz que são apenas 42 gerações. 1.600 anos. Então imagina que nós estamos ainda com aproximadamente 100 gerações. E Deus está dizendo, eu estou abençoando a tua geração. Ainda tem 900 das nossas gerações para frente, que Deus está dizendo, eu vou abençoar as futuras gerações. Daqui a 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos, se vocês estiverem vivos, saibam de uma coisa, a geração de vocês será poderosa na terra. Amém? Vocês creem nisso? E eu vou ler só rapidamente, que eu disse que eu ia pregar tão rápido hoje, e eu acabo me empolgando. Eu quero ler então agora, versículo 8. E que não fossem como seus pais, geração obstinada, porque uma geração que veio antes deles é obstinada, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus, ou seja, trabalhe isso para que a sua futura geração não seja igual à geração passada. Ele diz assim, olha, os filhos de Efraim, embora armados com arco, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram das suas obras e das suas maravilhas que lhes mostraste, prodígios fez na presença dos seus pais na terra do Egito. Sabe o que ele está dizendo? Uma geração que abandona o propósito de Deus no dia da adversidade, mesmo eles tendo com todos os recursos possíveis, na hora da batalha eles fogem, pastor. Porque não aprenderam, porque não colocaram em prática. Mas esta noite eu vim dizer a vocês, é tempo de colocar em prática, porque esta geração será poderosa na terra, teus filhos serão poderosos, teus netos serão poderosos, amém? E eu vou profetizando e você vai dizendo amém, amém? Você é poderoso na terra, amém? Seus filhos são poderosos na terra, a sua geração futura será poderosa na terra, nós faremos proeza em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus. Saiba de uma coisa, nossos filhos não vão se perder, a geração não vão se perder, nós vamos influenciar essa geração perdida e vamos mostrar para elas que há um Deus no céu que move todas as coisas e está conosco e nós sabemos o nosso fim. Deus está dizendo, eu sei qual é o fim, porque eu vou fazer aquilo que vocês desejam.